Fala galerinha, beleza? Professor Henrique aqui com vocês para mais uma resolução e agora com o vestibular da Unirg de Paraíso 2024.1 da nova banca. É isso aí, galera. Vamos agora decifrar mais dicas, mais conteúdos que foram cobrados nessa banca, cujas provas foram elencadas como difícil pelos alunos. Então vamos lá para a resolução? Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com os seus colegas, deixar aquela curtida, aquele comentário, que isso motiva mais ainda a gente estar resolvendo outras questões e deixe também suas dúvidas, tá bom? Eu estou aqui à disposição para garantir que a sua aprovação seja a minha próxima conquista. Bora lá? Bora lá para a resolução. Galera, primeira questão da Unirg de Paraíso, Unirg de Paraíso, primeira questão é a questão que fala o seguinte: os marcapassos cardíacos são dispositivos médicos implantáveis que usam reações eletroquímicas para gerar impulsos elétricos e regular o ritmo cardíaco de pacientes. Acerca das reações de oxidação, primeira informação importante. Eu estou falando de informações relacionadas à oxirredução. Analise as afirmativas a seguir e assinale aquela que apresenta uma reação de desproporcionamento. Nossa, professor do céu! Oxidação por si só já é um conteúdo complicado. Quando a gente envolve uma informação tão específica dentro de oxidação, que é o desproporcionamento, os alunos ainda mais ficam com aquela dúvida. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para resolver essa questão? Então vamos entender primeiro o que é o desproporcionamento. Professor, o que é desproporcionamento? O desproporcionamento é um tipo de oxidação no qual o mesmo elemento oxida e reduz. Então, o mesmo elemento vai tanto oxidar quanto reduzir. Então, a gente tem um desproporcionamento, também conhecido como autooxirredução. Beleza, galerinha? Autooxirredução ou desproporcionamento, tá? Então, primeira coisa que eu tenho que lembrar: quando é que eu tenho uma oxidação e quando é que eu tenho uma redução? Apesar de ser algo bem comum, mas sempre é bom a gente estar revisando com constância para garantir que vocês consigam fixar. Então vamos lá, um resumozinho rápido. Quem oxida tem o seu NOx aumentado. Isso significa que ele é o agente redutor. Então, mais uma vez, quando você observar o NOx e o NOx aumenta, comparando o elemento no reagente com esse mesmo elemento no produto, quer dizer que esse cara sofreu uma oxidação e quem oxida é o agente redutor. Beleza? Então, primeira informação tá na mão. Agora, segunda informação. Quem reduz, o seu NOx vai diminuir. E quem reduz é o agente oxidante. Então, mais uma vez, quando o NOx ele diminuir, quer dizer que eu estou sofrendo uma redução, quer dizer, um ganho de elétrons, e eu sou o agente oxidante. Beleza? Só que por se tratar de um desproporcionamento, a gente já está falando de uma situação específica. O mesmo átomo que está no reagente vai tanto oxidar quanto reduzir. Aí, como é que eu faço para determinar isso? Bem simples. Você vai lá nas opções que eu tenho de reação e você vai determinar o NOx de cada elemento em cada reação, para saber qual deles vai oxidar e reduzir simultaneamente. Então vamos lá para a letra A. Na letra A, galera, eu vou fazer assim. Eu vou calcular o NOx só dos variáveis para não poluir demais a questão. Combinado? E aí depois vocês tentem fazer os NOx dos demais para questão de prática mesmo, porque questões de oxidação frequentemente caem em prova. Então vamos lá. Aqui na letra A, vamos verificar. Quem vai variar é o manganês, tá? O NOx dele, só um minutinho, galerinha. 2 vezes 4, 8, tira 2, 6 mais. O NOx do manganês é 6 mais. Aí o hidrogênio e o oxigênio são fixos. Aqui, ó, o manganês, 2 vezes 4, 8, 7 mais, e aqui 2 mais. Observe o seguinte, deixa eu só fazer uma observação. Vocês estão vendo que aqui
o manganês é uma substância simples. Ah, professor, mas eu aprendi que substância simples o NOx é igual a zero. Correto? Perfeito, é isso mesmo. Porém, todavia, essa substância aqui, ela já tem uma carga pré-definida. Portanto, o NOx vale quem? A carga que já está pré-definida. Aí vamos lá agora, vamos analisar. Observe que na letra A, somente o manganês sofreu variação. Sendo que, agora vamos lá, sendo que de 6 para 7, que é a primeira variação que eu tenho, o valor dele aumentou. Se o NOx aumenta, quer dizer que esse cara sofreu uma oxidação. Ao mesmo tempo, o manganês foi de 6 mais para 2. Então o NOx dele diminuiu. Se o NOx dele diminuiu, quer dizer então que ele sofreu uma redução. Observe que na letra A, o manganês está tanto oxidando quanto reduzindo. E apenas ele está sofrendo variação. Ou seja, isso é exatamente o conceito que eu acabei de explicar de autooxidação ou desproporcionamento, quando o mesmo elemento oxida e reduz simultaneamente. Então a letra A já é a resposta correta. Para poder ficar fixada essa informação, vamos fazer a B, a C e a D. Só que eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Na letra B, vocês podem observar que o hidrogênio está indo de 1 mais para 0, portanto está sofrendo redução, e o zinco está indo de 0 para 2 mais, portanto está sofrendo oxidação. Então observe que na letra B eu tenho um que reduz e um que oxida, individualmente independente. Portanto, na letra B não é autooxidação, é só uma oxidação normal. Na letra C, a gente observa que o cobalto está indo, deixa eu só fazer aqui, o cobalto está indo de 3 mais para 2 mais, portanto ele está sofrendo uma redução, correto? E o oxigênio está indo de 2 menos para 0. O oxigênio na água aqui, galera, ele é 2 menos e o oxigênio aqui como substância simples é 0. Observe que o oxigênio indo de 2 menos para 0, o NOx está aumentando. Se o NOx está aumentando, então o oxigênio está sofrendo uma oxidação. Então eu tenho o cobalto reduzindo, o oxigênio oxidando. Também é uma oxidação normal. E na letra D, o ferro está indo de 2 mais para 3 mais, portanto está oxidando, e o oxigênio está indo de 0 para 2 menos lá na água, portanto o oxigênio está reduzindo. Observe que na letra D também é uma oxidação normal, porque cada qual está oxidando e reduzindo independente. Então somente a letra A que o mesmo elemento tanto oxida quanto reduz. Portanto, é a letra A que se trata de uma reação de autooxidação ou desproporcionamento. Beleza? Eu espero que tenha sido claro. Mais uma vez, o segredo dessa questão é calcular os NOx e comparar. Eu fiz essa regrinha aqui também para ajudar, porque na eletroquímica você usa oxidação, na própria oxidação vem muita questão de comparação de quem oxida, quem reduz, agente oxidante, agente redutor, e é um conteúdo que é pesado quando quer ser pesado, e nós vimos que essa nova banca da Unirg, ela não tem dó de colocar questãozinha pesada não. Então essa questão foi fácil, não foi difícil, o difícil era lembrar o que significava desproporcionamento. Beleza? Tira o print, e aí bora para a próxima questão. Bom, questão número 2. A questão número 2, ela fala o seguinte, vamos lá. Acerca dos conceitos de solubilidade e das propriedades das soluções, analise as afirmativas a seguir e marque V para verdadeiro e F para falso. Logo após, assinar a alternativa com a sequência correta. Então vamos lá. Primeira afirmativa aí na questão, pessoal. Primeira afirmativa. As propriedades coligativas. O que é uma propriedade coligativa? A propriedade coligativa são propriedades onde eu vou afetar as propriedades do solvente quando a ele é adicionado um soluto. Em outras palavras, as propriedades coligativas, ou o efeito coligativo, estuda exatamente as alterações nas propriedades do meu solvente, ponto de ebulição, ponto de congelamento, osmoscopia, pressão máxima de vapor, tá? Ela estuda essas propriedades do solvente e quando a gente adiciona soluto no solvente, isso vai modificar as propriedades. Se vai modificar as propriedades, então é o efeito coligativo. Então ele fala assim, ó, as propriedades coligativas independem da natureza do soluto.
Assim, é verdadeiro, porque as propriedades coligativas, elas acontecem independente do soluto que eu coloque. Claro que o ideal é colocar solutos não voláteis. Eu concordo discordando, eu acho que abre preceito aí para uma discussão, porque dependendo do soluto, a intensidade do efeito coligativo pode mudar. Em outras palavras, solutos iônicos têm efeitos coligativos mais intensos do que solutos moleculares, por exemplo, na mesma concentração. Então, assim, em tese, dá para discutir. Mas como ele falou da propriedade coligativa e não cita da intensidade desse efeito coligativo, a gente vai entender que a primeira é verdadeira. Beleza? Segunda propriedade coligativa. Solutos iônicos não são dissolvidos em solventes apolares. Verdadeiro, galera, verdadeiro. Solutos iônicos, eles são solúveis em solventes polares, como a água, por exemplo. Se você for estudar lá ligações iônicas, você vai ver que todo composto iônico é altamente solúvel em compostos polares, como a água, que é o exemplo do solvente universal. Beleza? Então o item 2 também está corretíssimo. A gente pode fazer o mesmo sentido que a gente faz em outras provas de vestibular, pode fazer por eliminação. Se as duas primeiras são verdadeiras, a gente já está eliminando aí 3 e sobrando a letra D como resposta. Mas vamos continuar. Terceira afirmativa. Quanto maior a constante de equilíbrio de um sal, menor a solubilidade. Não. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A constante de equilíbrio, ela é proporcional à solubilidade. Quanto maior a constante de equilíbrio, mais solúvel é esse sal. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. Quando um sal solubiliza, esse sal vai gerar produto. O produto do sal são os íons que estão dissolvidos, solubilizados em água. A constante de equilíbrio é proporcional ao produto. Constante de equilíbrio, produto sobre reagente. Lá na matemática, diretamente proporcional. Enquanto mais solúvel esse sal é, mais produto ele gera e, consequentemente, maior a constante de equilíbrio. Por este motivo que, quanto maior a constante de equilíbrio de um sal, maior a solubilidade e não menor. Então, falso. Quem estuda essas relações entre equilíbrio químico e solubilidade é o KPS, que é a constante do produto de solubilidade. Última afirmativa. Uma solução é saturada no limite, quando está em equilíbrio com soluto não dissolvido. Essa última afirmativa também deve confundir os alunos. Porque assim, deixa eu explicar para vocês. Uma solução ela pode ser classificada como insaturada, abaixo do limite, saturada no limite, quer dizer que todo o sal está dissolvido, supersaturada, também está dissolvido todo o sal, mas é uma quantidade acima do limite, e aí geralmente a gente fala que a solução é instável, você não pode agitar ela para não gerar precipitação. E também tem uma outra classificação chamada de saturada com precipitado. Só que essa saturada com precipitado, ela é saturada. Ou seja, o soluto ele tá em equilíbrio com o que não está dissolvido. Entendeu? Porque o que não está dissolvido vai para o fundo. Então a solução está saturada no limite e o excesso precipitou. Entendeu? Então ela é verdadeira. Então a letra D, perdão, eu ia falar B. A letra D é a alternativa correta. Uma questão boa, questãozinha teórica que pega aí muitos conceitos. E outra coisa, cuidado com o conceito, tá, galera? Muito cuidado. É importante que quando você vai assistir resoluções, você confira os conceitos de cada informação. Ah, professor, mas o senhor respondeu a questão. Responder não quer dizer aprender. Tem que aprender, tem que entender e não só resolver. Cuidado com esses conceitos, beleza, galera? Vamos lembrar, procure um profissional, não se esqueça disso, tá bom? Próxima questão. Bom, essa questão, ela é uma questão de soluções, ela é uma questão boa, não é difícil, mas na minha opinião ela se tornou difícil porque dados. Quando começa a enfiar dado em questão, a galera geralmente desespera. Então vamos fazer essa questão, vamos lá. Na terapia medicamentosa, é de suma importância o reconhecimento das quantidades corretas dos insumos para o preparo dos medicamentos. Suponha que certo profissional precise preparar 500 ml de uma solução de 0,1 mol de ABTS.
Então, vamos anotar essa informação. Eu quero preparar uma solução de 500 ml com uma concentração de 0,1 mol por litro. Beleza, galerinha? Isso é o que eu quero. Eu vou chamar de final, que é o que eu quero. Tá bom? O ABTPS é o nome genérico de um medicamento farmacêutico cuja massa molar é 40 gramas por mol. Opa, informação importante aqui, ó. Massa molar, 40 gramas por mol. A massa molar é muito usada, pessoal, para transformar massa mol, massa, tá bom? Destinada para higienização de lesões cutâneas para pacientes, tá? Contudo, para o preparo, o profissional utilização uma solução estoque. O que é uma solução estoque? Solução estoque geralmente são soluções de alta concentração que são utilizadas, guardadas em laboratório, que você pega um determinado valor bem pequenininho chamado de alíquota e você dilui essa alíquota com um determinado solvente, geralmente água, tá bom? Por que, professor, que é uma solução de alta concentração? Quando você compra uma solução, você não quer pagar uma concentração baixa, porque concentrações baixas quer dizer alta quantidade de solvente. Então quer dizer, se você comprar algo, uma solução que você tem alta quantidade de solvente, você está pagando por solvente e recebendo pouco soluto. Então, quando a gente compra soluções para laboratório, a gente compra soluções em alta concentração para você só pegar e jogar água caso necessário. Água destilada ou um solvente qualquer, beleza? E essas soluções são chamadas de soluções estoque. Beleza, galerinha? Continuando. Ele falou que ele tem uma solução estoque para lá. E ele falou assim, ó, essa solução contém 42% de massa e uma densidade de 1,2 gramas por ml. Vamos lembrar que densidade é a relação massa-volume da solução. E quando ele fala 42% em massa, quer dizer que dessa densidade, ou seja, desse total, 42% se refere ao soluto. Beleza? Continuando. No que tange os cálculos relacionados ao preparo de soluções líquidas, o volume necessário do meu estoque para preparar 500 ml dessa minha solução final aqui será de aproximadamente. Então, o que eu vou fazer nessa questão primeiro de tudo? Vamos lá. Eu vou descobrir qual é a massa que eu tenho aqui. Por que eu vou descobrir qual é a massa? Para comparar com essa densidade e esse percentual para descobrir qual é o volume real que eu preciso. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou pegar e vou fazer algumas regras de 3. Professor, se eu podia ter feito rápido? Sim, eu podia ter feito rápido. Eu posso usar a fórmula da concentração molar, eu posso fazer por regra de 3, eu posso fazer de várias maneiras. Gente, faça do jeito que você se sentir seguro. É isso que é o segredo do negócio. Claro que você não pode assassinar nenhuma matemática básica aí. Beleza? Eu vou fazer por regra de 3 por se tratar de uma coisa que a galera entende mais fácil. Mas, mais uma vez, você pode tirar a massa usando a fórmula da concentração molar. Eu botei Czinho, mas não tem problema também. Molaridade é igual a massa molar, volume em litro. Aí você faz o quê? Você substitui a concentração aqui, você substitui a massa molar aqui e você substitui o volume aqui, lembrando que o volume tem que estar em litro. E aí você descobre qual a massa que eu preciso para chegar naquela solução que eu quero, beleza? Então vamos lá, eu vou fazer por regra de 3, tá? Aqui já o segredinho da fórmula. Então aqui, vamos lá. Primeira coisa importante, em 1 litro eu tenho 0,1 mol da minha substância. A concentração, ela diz exatamente essa informação, que em 1 litro eu tenho 0,1 mol. Como eu tenho 500 ml que equivalem a meio litro, então eu vou ter X concentração. X é igual a... Pode observar que houve uma redução pela metade. Se aqui reduziu pela metade, aqui também reduz pela metade. Beleza? Ah, eu posso fazer regra de 3? Claro que pode fazer regra de 3. É você que vai decidir, fiote. Então vamos lá, metade de 0,1, 0,05 mol. Essa é a quantidade que eu tenho. Porém, nas informações que eu tenho de densidade e percentual massa com massa, os valores estão em massa, não estão em mol. Então eu vou fazer o quê? Pegar esse mol usando a massa molar e transformar isso para massa. Como é que eu vou fazer isso, prof? 1 mol da substância tem uma massa de 40 gramas. Portanto, 0,05
mol está para y é igual a. Vamos lembrar, galera, que geralmente quando a gente trabalha com questões abertas, é importante você, para cada cálculo, usar uma variável diferente. Eu acabei pegando esse costume na minha vida, portanto eu sempre uso variáveis diferentes, mas é importante você ter cuidado para não usar sempre o x, e aí numa prova, de repente, aberta, que você for fazer em outro vestibular, você acabar pecando aí por essa informação. Então, 0,05 de 40 vai dar igual a 2 gramas. Essa é a quantidade que eu preciso para chegar nessa concentração aqui. Beleza? Essa é a massa que eu preciso da minha substância ABTS. Tá. Agora o que eu vou fazer? Eu vou descobrir qual é o volume de solução estoque de 42% em massa que eu preciso para achar essa quantidade. O que eu vou fazer? Toda vez que eu dou densidade e eu quero saber somente uma informação do meu soluto, eu pego a porcentagem e tiro em cima da densidade. Então o que eu vou fazer? Vamos lá. 1,2 gramas por ml é o meu 100% de solução. Como eu quero só trabalhar com o meu soluto, então eu vou pegar 42% desse valor. Os 42% desse valor é só a quantidade de soluto dentro do total da solução. Então vamos lá. 42% de 1,2 gramas por litro, que é a densidade, eu vou chamar de Z. Então, Z vai ser igual a... Quando eu fizer essa regra de 3, vai dar vai dar aproximadamente 0,51, vai dar 0,508, né? Deixa eu só subir aqui. Aí, 0,508, aproximadamente 0,51 gramas por ml. Tá, entenda. O que significa isso daqui? Isso daí é a quantidade só de soluto para cada ml de solução. Beleza? Aí agora vamos lá. Como eu quero 2 gramas de soluto, para saber qual é o volume de solução que eu vou ter, eu vou fazer uma última... Opa! De novo, sem querer, perdão. Eu vou fazer uma última regra de 3, que é o seguinte. 1 ml é 0,51 gramas de soluto. 2 gramas de soluto está para W. W é igual a... Isso aqui vai dar aproximadamente 4 ml, beleza, galerinha? Então a resposta é o quê? 4 ml. Portanto, letra A de elefante. Beleza? Então, recapitulando, o que eu quero que você entenda? Que se eu pegar 4 ml da solução estoque, eu vou ter 2 gramas de soluto. E quando eu pego 2 gramas de soluto em meio litro de água, eu vou gerar uma solução final com essa concentração. Tá bom? Então é exatamente isso que a gente precisou fazer. Então o que eu fiz? Peguei uma solução, beleza? Dessa solução eu descobri a quantidade de soluto que eu preciso. Aí eu fui lá na solução estoque, peguei a solução estoque, peguei o percentual de soluto que eu tenho lá dentro da solução estoque em relação à densidade e descobri qual é o volume da solução estoque que eu preciso para ter a quantidade de soluto. Beleza? É uma questão que, na minha opinião, não é difícil. Ela é uma questão super previsível em prova, porque eu já vi várias provas de vestibular cobrarem coisas semelhantes como essa, de falar de solução estoque e tal. Então não vejo muita complicação, mas é difícil se a gente for pensar no quesito interpretativo, onde o aluno teria que ter esse pensamento de fazer a questão, essa elaboração de fazer a questão, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, tire um print da resolução e bora para a próxima questão. Vamos lá. Na próxima questão, questão número 4 aí, a gente tem uma questão teórica. Essa questão é só interpretativa mesmo, que ela fala assim, ó. Em sua tese de doutorado, Charlotte realizou um pré-tratamento de algumas oleaginosas, visando avaliar sua qualidade nutricional final. Após o procedimento experimental, Charlotte analisou os alimentos por calorimetria e a pressão constante, e parte dos resultados são mostrados na tabela seguinte. Então, ela analisou aqui. O que ela analisou? Ela analisou a noz, a castanha do Pará, o amendoim e castanha do caju, em relação à massa e à variação de temperatura. O calorímetro utilizado portava certo volume de água e foi devidamente calibrado antes do experimento, obtendo uma capacidade calorífica de 0,77 calorias por grau Celsius. Com base nos dados empíricos de Charlotte,
O alimento menos calórico. Gente, o que é um alimento menos calórico? O menos calórico é aquele que produz menos energia possível. Como é que eu descubro essa energia produzida? Eu olho as variações de temperatura nesse caso. Então, se eu olhar a variação de temperatura, o alimento que menos gerou variação de temperatura foi a noz. Entendeu? Ah, professor, mas aí eu tenho massas diferentes. Beleza, você poderia fazer uma relação, variação de temperatura versus massas utilizadas do alimento. Se você pegar a variação de temperatura e dividir pela massa do alimento, você vai ter a quantidade de graus por grama. Mesmo assim, quem vai ter a menor variação de temperatura em relação à quantidade é a noz. Portanto, vai ser a minha noz que vai ser o alimento menos calórico. Beleza, galerinha? Tem cálculo para provar? Tem cálculo para provar, mas nessa questão aqui, galera, não tem muito o que discutir. Mas você poderia usar o QMC delta T, aí você teria aí o calor específico, daria certo do mesmo jeito. Você poderia deduzir pela variação de temperatura versus massa do alimento utilizado, como foi uma variação bem significativa em relação aos outros. E uma variação de massa bem pequena, então a gente já percebe aí que não tem muito que bater cabeça não, beleza? Então pra mim essa questão aí não tinha muito que discutir não, tá? Próxima questão, questão 5. Eu quero chamar a atenção de vocês para mais uma questão envolvendo cinética química. A prova de Gurupi que eu fiz anteriormente, ela também tinha uma questão assim. Eu quero que vocês observam esse padrão da prova de cobrar às vezes os mesmos conteúdos em provas diferentes. A prova de Gurupi foi cobrado soluções, a prova de Gurupi foi cobrado termoquímica, a prova de Gurupi foi cobrado cinética química, tá bom? Então eu quero que vocês observem essas questõezinhas aí. Fica a dica aí para quem for fazer prova no sábado e posteriormente já no domingo. Beleza? Então dá uma revisada na prova do sábado quando finalizar, sem cansar demais a cabeça e já vai pro domingo fazer mais preparado porque você acha que pode vir, tá bom? Ainda é muito cedo para dizer o que essa prova vai manter de padrão, mas é uma dica baseada nessa primeira prova da UNIRC. Certo laboratório monitorou, por meio de estudos in vitro, a cinética da ligação de um fármaco sintetizado, nome geneticamente o F3A, e a albumina sérica. Considere a reação F3A mais albumina, formando F3A e albumina. E os dados empíricos de velocidades medidas, blá blá blá, enfim. Considerando os dados apresentados, a velocidade da ligação. Gente, a velocidade da ligação, quando eu tenho essa concentração de F3A e essa concentração de albumina. Vamos lembrar que a velocidade, ela depende do produto entre os reagentes. Então eu tenho que velocidade é igual a K, concentração do meu primeiro reagente, que é o F3A, multiplicado pela concentração da minha albumina. Só que antes de qualquer coisa, eu preciso determinar os coeficientes, através da variação da concentração da albumina e do F3A em relação à velocidade. Então o que a gente vai fazer nessa questão? Vamos lá. Observe que aqui o F3A está constante e a albumina dobrou. Se a albumina dobrou, e o F3A está constante, quer dizer que toda variação provocada na velocidade é relacionada à albumina. Só que observe que a velocidade, ela está constante, ela não variou. Então a albumina mudou várias vezes e a velocidade não mudou. Já falei isso em vários vídeos meus. Toda vez que você tiver uma cinética química, que uma determinada substância muda e a velocidade não se altera, quer dizer que essa substância não altera a velocidade, portanto elevado a zero. Ou seja, usar a albumina nessa fórmula não vai fazer diferença nenhuma. Beleza, galerinha? Próxima questão. Então vamos lá, aliás, próxima análise. Agora vamos verificar o F3A. Observe que no experimento 1 e o experimento 3, a albumina, ela está constante. E no experimento 1 e experimento 3, o F3A dobrou. Quando o F3A dobrou, a velocidade quadruplicou. Olha que interessante. O F3A dobra, a velocidade quadruplica. Para isso acontecer, esse cara tem que ser levado ao quadrado, porque 2 ao quadrado é 4, que é exatamente o que vai acontecer com a velocidade. Portanto, o F3A é elevado ao quadrado, beleza? Eu tô agilizando um pouquinho mais essa questão, porque essas tabelas de cinética, elas são bem analisadas já. Então, assim, não é muito o que discutir. Eu vou deixar para discutir coisas mais complexas e aí eu perco mais um pouquinho de tempo.
Beleza, agora eu quero calcular a velocidade para essas concentrações aqui. Só que nós temos mais um problema. Qual que é o problema, professor? Eu tenho as concentrações e eu quero descobrir a velocidade, mas eu não tenho a constante. Como que eu descubro a constante? Primeiro você vai escolher qualquer uma dessas replicatas aqui, tanto a 1 quanto a 2 quanto a 3, eu vou escolher a 1 porque aqui tem os menores dados. Vou descobrir o valor da constante isolando a constante para depois substituir os valores das novas concentrações e descobrir o valor da velocidade. Então vamos lá. Eu vou escolher, como eu falei, a primeira por se tratar dos dados mais simples, mas pode fazer com a replicata 2 e a 3 que vai dar certo. Velocidade é igual a K, concentração de F3A ao quadrado. Vamos lembrar que eu não botei albumina. Por quê, professor? Porque a albumina está elevado a 0. Então não tem nem o porquê eu ficar colocando a albumina nessa questão. Continuando. Eu vou escolher o primeiro experimento. Então vamos lá. Ó. A velocidade é 0,4. É igual a constante. A concentração de F3A é igual a 0,1, só que elevado ao quadrado. Aí é matemática. K é igual a 0,4 dividido por 0,01. 0,01 porque eu peguei 0,1 ao quadrado e quem está multiplicando a variável passa dividindo. Aí eu posso fazer assim, ó. Esse 0 corta com esse 0 e o 0 vem para cá. 4 dividido por 0, todo número dividido por 0,1 é a mesma coisa de multiplicar por 10. Portanto, a resposta é igual a 40. Esse é o valor da constante. Agora eu vou substituir uma nova fórmula da velocidade, só que agora, só que agora com os dados dados pela questão. Então vamos lá. Velocidade é igual a K, concentração de F3A. Velocidade é igual a 40, que é o valor de K que eu descobri, e o F3A agora é 0,3, só que elevado ao quadrado, que eu esqueci de colocar aqui. Velocidade é igual a 40, 0,3 ao quadrado é 0,09. Velocidade vai ser igual a, quando eu pegar 40 vezes 0,09, vai dar 3,6. Portanto, a resposta certa, letra C. Recapitulando essa questão mais uma vez, primeiro ele me deu a tabela de cinética. Usando a tabela de cinética, eu descobri qual é a lei da velocidade. Aí eu substituí um desses dados para descobrir o valor da constante. Só assim eu descobri a nova velocidade, o substituindo o valor de F3A. Lembrando que eu não estou botando a albumina porque ela foi elevada a 0 e 0 não altera nada na velocidade. Beleza, galerinha? Resolvido a questão, vamos para a última questão da UNIRG. Na minha opinião, essa questão foi a mais difícil. Não porque ela seja difícil, mas porque envolveu logaritmo e nesse caso não foi um cálculo fácil de logaritmo, foi um cálculo que envolveu valores fracionados. Então vamos lá para a resolução. Bom, nos cuidados da saúde, algumas substâncias são usadas para aliviar a coceira e o desconforto causado por picadas de insetos ou contato com plantas venenosas. Considere uma base forte, representada genericamente por YOH3, tá? Quer dizer que são 3 hidroxilas, tá? Para essa base. Assinale a alternativa que apresenta o pH. Gente, isso daqui é uma coisa que vocês têm que ter muito cuidado. Bota uma coisa na tua cabeça, que fala o seguinte, ó. pH é para ácido. E ácido gera H+. pOH é para base, alcalino, e gera OH-. Aqui eu tenho uma base, professor. Se eu tenho uma base, a base vai gerar hidroxila. E hidroxila vai ser usada para calcular o pOH. Mas e aí, como é que eu vou descobrir o pH? Aí tu vai lembrar assim, ó. pH mais pOH é igual a 14. Se você descobre o pOH, você calcula quem? O pH depois. Mas é um erro comum dos alunos já ir direto pro pH. Só que você tem uma base, cara. Se tu tem uma base, tu tem que calcular primeiro o potencial da hidroxila, só para depois descobrir o potencial do hidrogênio. Beleza? Então vamos agora para a resolução.
Primeira coisa que eu tenho que lembrar. Desculpa. Bom, primeira coisa que eu tenho que lembrar. A minha base, ela é representada por essa formulação. Quando eu fizer o processo de dissociação, eu vou ter o Y3+, mais OH-. E aí, pelo balanceamento, deixa eu só tirar esse maisinho aqui que ficou ruim, pelo balanceamento eu vou ter 3 hidroxilas. Ou seja, essa reação é assim, ó. Para cada 1 mol da base, eu gero 1 mol do cátion e 3 mols de hidroxila. Como ele falou que a minha base a minha solução tem essa concentração, portanto, então aqui vai ser 0,1 mol por litro, aqui 0,1 mol por litro e aqui 0,3 mol por litro, porque a hidroxila é o triplo, são 3 mols de hidroxila para cada 1 mol da base, por causa desse balanceamentozinho aqui de baixo. Beleza? Então pronto, eu já descobri qual é o valor da quantidade de hidroxila. Agora eu vou descobrir o meu pOH. Aí vamos lá. Eu vou passar isso para notação científica, que é assim, ó. 3 vezes 10 a menos 1. Eu vou ensinar de 2 jeitos diferentes. Então vamos lá. Que aqui é assim, a gente faz. Primeiro método de resolução. pOH, porque se trata de uma base, menos o logaritmo de 3 vezes 10 a menos 1. Correto? Aí você vai para a matemática. pOH é igual a menos log de 3 mais log de 10 elevado a menos 1. Beleza? Aí vamos lá. pOH é igual a menos log de 3 ele deu na questão. Cadê? Aqui, ó. Log de 3 na base 10, 0,48. Então, 0,48. Certo? Mas, aqui nesse caso, eu tenho um expoente em cima do meu logaritmando. Então, esse expoente ele vai passar como multiplicador. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar menos 1 vezes log de 10. Opa, deixa eu fechar aqui, senão o povo da matemática briga comigo. Log de 10 na base 10 é 1. Certo? Log de 10 na base 10 é 1. Então, pOH vai ser igual a menos 0,48. Aqui, menos 1 vezes 1 é 1, mais com menos é menos. Então, menos 1. pOH é igual a menos 0,48 menos 1, menos 0,52. Menos com menos mais. pOH é igual a 0,52 positivo. Correto? Então pronto, descobri o valor do pOH. Lembrando que do jeito que eu estou fazendo aqui, galera, eu estou usando a matemática. Beleza? Claro que tem outro jeito fácil de fazer, mas calma que eu já te ensino ele. Aí vamos lá. pH mais pOH é igual a 14. pH mais 0,52 é igual a 14. pH vai ser igual a 14 menos 0,52 vai dar 13,48. Que é, vamos lá, 13,48, ou seja, aproximadamente 13,5, que é a letra A. Nossa, professor, não gosto de usar logaritmo. Tem jeito mais fácil? Tem. Agora eu vou explicar o macete. Eu gosto primeiro de explicar o jeito certo, depois eu vou pro macete. A concentração de OH- não é 3 vezes 10 a menos 1 mol por litro? Olha o macete que eu vou te dar. Quando o número aqui for 1, basta você pegar o valor do expoente positivo. Portanto, o pOH aqui seria igual a 1. Porém, todavia, o número que está aqui na frente não é 1. Aí você vai fazer o quê? Pegar e subtrair pelo logaritmo desse valor, que é 0,48. Então, repetindo, pega o expoente positivo e se o número que acompanha a notação for diferente de 1, subtrai esse expoente pelo seu logaritmo. pOH vai dar igual a 0,52. Pronto. Agora você vem para cá e joga para cá.
Então eu tenho duas maneiras diferentes de logaritmo e por macete de resolver a mesma situação. No final, resposta letra A. Beleza, galerinha? Então tá aí resolvida essa questão. Na minha concepção foi a questão mais difícil, não porque ela é difícil, mas porque essa daí envolveu conceitos químicos e matemáticos e aí já começa a apertar para muita gente. Beleza? Tá resolvida a prova de Paraíso. Espero que vocês tenham entendido. Mais uma vez, não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de deixar a sua inscrição. Compartilhe com seus colegas, tá bom? Seja crítico, é importante isso, tá? Analise os conceitos, porque o meu compromisso é ensinar do jeito certo. Não é ficar dando macetezinho e não é ficar explicando o conceito só para forçar resultado, não. Beleza? Então o meu compromisso aqui dentro é o quê? Garantir que você aprenda. Sabe por quê? Porque a sua aprovação é a minha próxima conquista. Beleza, galerinha? Um beijão, valeu e até mais. Tchau!